Você quer saber como a saúde mental é importante para você ter qualidade nos seus estudos? Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar. Eu sou o João Marcos, psicólogo, especialista em psicologia positiva, saúde e bem-estar, também sou um especialista em traumas e hoje nós vamos conversar um pouco acerca do que pode nos ajudar a ter mais concentração na hora do estudo. Mas antes, já deixa o seu like, segue o canal aqui do Que Concursos para ficar por dentro de todas as dicas para concursos e me segue lá no Instagram também, @João_Wilkinson. Quando nós pensamos em estudar, concentração para estudar, é muito comum a gente ter aquela imagem, né, que nós vamos sentar, que o mundo vai parar e a gente vai poder sentar com toda a tranquilidade do mundo e ter horas contínuas de estudo. Isso aí pode até acontecer, porém não é a realidade de muitas pessoas. E nós ficarmos com essa ideia utópica de que vamos conseguir, né, parar tudo para sentar ali, ou seja, sem ter absoluta interrupção, isso pode não ser real e só gerar uma frustração em nós mesmos. Então, uma coisa importante é, se você mora com outras pessoas, você explicar para as pessoas que durante algum tempo você não vai estar disponível. Você explicar mesmo, né, que é um projeto importante para a sua vida e que naquele período você adoraria estar com essas pessoas ou até atendê-las na necessidade dela, mas que naquela hora é um tempo para você. Isso parece uma coisa simples, né, meio sem importância, mas na verdade isso gera uma tranquilidade em nós mesmos, para a gente, né, sabendo que essas pessoas, elas vão estar apoiando a gente e que elas vão conseguir sim esperar um pouco para poder requisitar você. Então esse é um ponto importante que muitas pessoas acabam não fazendo, acabam até brigando, achando que o outro tem obrigação de entender. E a questão não é essa, né? A questão é que você, com educação, com gentileza, com tranquilidade, explique para o outro a importância daquele momento, daquelas horas que você vai estar ali. Algo que é muito importante também é você preparar sim um ambiente de estudo, de forma que não haja distrações. Para vocês terem uma ideia, algumas pesquisas mostram que com essa facilidade das redes sociais, que já de alguns anos para cá é uma realidade, né? E com a facilidade que a gente tem com o celular, enfim, com todo esse aparato tecnológico, a gente acaba muitas vezes nos distraindo bastante. Só que muitas pessoas acham assim, então eu vou colocar na gaveta o meu celular, eu vou deixar longe e vai ser suficiente. Isso é algo que você tem que verificar. Por quê? Porque não adianta nada você colocar lá na gaveta ou você deixar fora do cômodo que você vai estudar se você fica por dentro preocupado, né? Se você fica imaginando, se tem uma situação acontecendo, talvez você precise sim ficar com aquele recurso ali de comunicação, pode ser importante. Então, não tome toda a regra, né, como algo que vai ser benéfico para você. Experimente antes, né, mas não tome como uma certeza. Lembra que o mais importante é você checar se aquilo vai funcionar aí dentro, porque não é o externo que vai ser o diferencial, né, vai ser a sua postura interna. Isso é muito importante. Então, algo que também é válido, é natural que a gente tenha muitos pensamentos, né? Que a gente esteja resolvendo coisas, a vida ela não para você estudar, ela continua acontecendo, né? As suas responsabilidades, sejam elas quais forem, além dessa parte do estudo que você colocou para você. Então, é interessante, caso você perceba que não está conseguindo parar de pensar em determinada coisa, né? Que aquilo fica, aquele pensamento meio intruso, né? Ele vem na hora que você está ali estudando, se concentrando, o que você pode fazer? Anota, coloca aquilo no papel, né? O papel aí, pode ser no celular? Pode, mas assim, o celular, ele de fato, ele pode te distrair mais. Então assim, anota no papel e separe esse papel, deixa ele ali no canto, deixa ele ali para depois e dá um comando para o seu cérebro que vai ser o seguinte: depois você vai resolver aquilo. Agora é a hora de estudar. E isso já é um gancho para a gente falar de uma próxima dica, que é você estabelecer uma intenção. Eu comentei sobre mindfulness no outro vídeo, então é muito interessante você estabelecer uma intenção, ou seja, você dá um comando para o seu cérebro, dizendo para ele assim, em que você quer que ele preste atenção naquele momento, ou durante aquele período de tempo. O nosso cérebro, ele é muito obediente e ele é muito eficiente, mas você precisa dar o comando para ele. Então, a nossa atenção funciona assim. Se eu estabeleço uma intenção para aqueles minutos, para aquelas próximas horas, quando eu desviar minha atenção disso, vai ter um alerta. É como se o seu cérebro te ajudasse a perceber mais rápido que você está se distraindo. E distração é uma palavra muito interessante, que quando a gente se distrai, na verdade a gente perde
força, a gente perde tração, né? A gente perde força. Então, para eu poder ficar concentrado ali nos estudos, não é que eu vou conseguir ficar concentrado só pensando 100% naquilo durante um período longo de tempo. Como muitas pessoas falam que vão esvaziar a mente, por exemplo, né? Isso não existe, isso é impossível. Mas a gente consegue o quê? Perceber que nós saímos do foco, perceber que nossa atenção se desviou e trazer de volta para aquele nosso objetivo inicial. Então, estabelecer uma intenção clara para o que você pretende fazer. Então, se você pretende estudar nas próximas horas, você vai parar e você vai falar assim, é meio engraçado, mas é como se você fosse realmente falar para alguém, que na verdade é o seu cérebro, assim, cérebro, nas próximas horas ou nos próximos minutos, a minha intenção é estudar para o meu concurso. Só isso. Então, quando você fizer isso, mais uma vez, você vai ter uma percepção em algum momento que se desviou, se distraiu. Não se julgue nessa hora, não brigue com você mesmo, seja gentil, não fique com raiva, porque isso só vai aumentar a pressão. Então, é você poder falar, ok, eu desviei minha atenção, estou pensando em outra coisa, mas não é nisso que eu tenho que pensar. E aí você vai voltar para o seu estudo. É uma espécie de ciclo que você provavelmente vai precisar repetir N vezes, todas com gentileza e calma. E você vai se dar conta depois de um certo tempo, talvez você não esteja se distraindo tanto mais, que você vai conseguir ficar mais concentrado ali nos seus estudos. Uma coisa interessante também é a gente pensar que existe um certo modelo que é natural da nossa cultura, né, onde a gente precisa ficar sentado, né, concentrado numa mesa, focado ali para poder estudar ou para aquilo poder render. E na verdade, algumas pessoas precisam de movimento. Então, se você é uma pessoa que percebe que tem um movimento, né, que é agitada, pode ser interessante você fazer antes de sentar para se concentrar para estudar, por exemplo, você fazer alguma atividade física, você se mexer, anda um pouco na sua casa, não importa o tamanho, anda um pouco, se mexe, faz tipo um alongamento, dá uns pulinhos. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque você vai estar, de certa forma, descarregando uma parte de uma energia que ela é do corpo, que ela está no seu sistema nervoso também, por isso que você se distrai, mas você vai poder, não é se cansar, ficar exausto, mas é poder botar um pouco de movimento nisso. E tem gente que vai, por exemplo, ficar em pé, que talvez se concentre mais caminhando, e a pessoa vai ler, por mais estranho que pareça, né? Vai ler um livro, vai ler alguma coisa que ela precisa, andando, se deslocando, tudo bem, cada um tem um jeito, né? Não fique preso em alguns estereótipos, porque pode ser que você não se encaixe neles. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like agora, compartilha com alguém e me segue lá no Instagram, @João_Wilkinson. Pode mandar as dúvidas para lá, tá certo? Até mais!